Olá, turminha. Então vamos lá. Hoje a nossa aula de história vai ser uma revisão do conteúdo que nós vimos no módulo 2, tá? E ele vai falar da mineração no Brasil e depois do Brasil no século XIX. Então ele vai trazer ali, né, na página 246, a explicação de como acontece a expansão no território brasileiro. Então, no início da colonização, o litoral, né, é onde as pessoas vão acabar se alojando e é onde vai se desenvolver melhor, né, as atividades econômicas. Depois vem o trabalho da pecuária, né, o desenvolvimento da pecuária, que vai ajudar a melhorar um pouco ali na região do Nordeste. As drogas do sertão vão auxiliar no desenvolvimento, né, e na busca lá no norte, na Amazônia, tá? Mas o que vai impulsionar esse desenvolvimento, né, e esse desenvolvimento das cidades no interior do país, tá? Vai ser a mineração. Então, com a descoberta do ouro, né, as pessoas vão começar essa corrida em busca do ouro e vão começar a adentrar o interior do país. E aí ele vai falar da corrida do ouro, né, que as pessoas ficavam nos arraiais, que quem abastecia, né, e trazia mercadorias e alimento para essas pessoas que ficavam nas minas eram os tropeiros. E aí começam os pequenos núcleos urbanos, né? Porque, lógico, vai precisar de gente para atender as necessidades desse povo que moram ali nas minas. Depois ele vai falar do trabalho nas minas, né? Que era realizado pelos africanos escravizados, que era um trabalho duro, né? Exigia muitas horas de trabalho e as condições não eram muito favoráveis, né? Então, assim, eles ficavam doentes porque ficavam horas dentro dos rios, né? Tentando minerar. Tinha o desabamento das minas, que também era algo que acabava causando mortes. Então, era um trabalho bem difícil, tá? E aí ele vai falar que Portugal vai querer controlar, né, todo esse ouro que tá saindo da terra do Brasil. E ele vai criar o quê? Os impostos, né? Então, primeiro ele vai colocar uma casa de fundição. Então, todo o ouro tem que ir para essa casa de fundição e receber um carimbo, tá? Da corte portuguesa. Então, esse ouro ele só vai poder ser comercializado se ele tiver esse carimbo. Se ele não tiver esse carimbo, significa que esse ouro foi contrabandeado. E aí, já nessa casa de fundição, eles já retiravam um quinto, né? Que era um dos nomes dos impostos, que era quinto. Então, ele já tirava um quinto dessa quantidade de ouro que tinha sido extraído e ficava para eles como impostos. Tá? Tinha também os impostos que eram cobrados às entradas, né? Tanto de animais ou pessoas que iam para a região das minas. A captação que os senhores deveriam pagar pelos escravos que eram enviados para trabalhar nas minas. E quem não pagasse os impostos, né, tinha a derrama, que era o quê? Confiscar todos os bens daquela pessoa, né, para que os impostos fossem pagos. Então, se ele não pagou os impostos, vai lá na casa dele e pega tudo que é dele. E aí era uma forma de mostrar que os impostos tinham que ser pagos. Então depois vai surgir a Inconfidência Mineira, por quê? Porque essa grande quantidade de impostos, né, e a ameaça de ter a sua casa invadida e ser retirado tudo dela porque você não pagou os impostos, vai gerar uma insatisfação na população. Então essa população mineira vai lutar para que tenha uma independência, tá, do estado de Minas, de Portugal, né, e da colônia. Só que essa revolta não vai dar muito certo porque alguém vai lá e vai dedurar, né? Vai contar que as pessoas estão se organizando e tal. Então, quem participava dessa revolta eram os comerciantes, os fazendeiros e alguns militares e os padres. Tá? Então, eram pessoas que tinham uma certa posição, né? Não eram os escravos ou os pobres trabalhadores. Eram pessoas que tinham até uma condição melhor de vida, mas que estavam insatisfeitas com os impostos. Então, eles vão ser dedurados, né? Muitos vão ser presos, outros exilados e alguns vão ser mortos para serem utilizados como exemplo, né? Tipo, olha, se quem
trama contra o rei tem essa punição, né? E aí vem o Tiradentes, né, que era um militar na época, e ele acaba sendo esquartejado. E aí nós vamos falar da Conjuração Baiana, que também é uma revolta que vai acontecer lá na Bahia. Só que a Conjuração Baiana, ela vai reunir outros grupos de populares, tá? Que vão ser as pessoas da elite. Então vão ter médicos, políticos, e eles vão reivindicar o quê? Os direitos a salários mais justos, a libertação dos escravizados, e eles também querem a proclamação da República, tá? Também não vai dar certo, tá? Porque eles foram descobertos e também teve punição. Depois ele vai falar dos impostos da atualidade, que a gente conhece muito bem e paga todos eles, né? Vai falar do barroco mineiro, tá? Que é considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Então, o barroco é uma manifestação de origem europeia, mas ele vai ter algumas características próprias aqui no Brasil, que são o quê? O uso de cores fortes e a representação dos anjos e santos com feição afro-brasileira. E aí tem as esculturas em pedra e sabão, né? Pelo Aleijadinho. E aí nós vamos para o Brasil no século XIX, que vai trazer o que para nós? Vamos lá. A corte portuguesa no Brasil. Então eu deixei para vocês um vídeo, que é uma história em quadrinhos, que fala, né, de Dom João no Brasil. Ele é longo, mas ele é bem interessante. Ele conta toda a história política também de por que a corte veio para o Brasil. Então tem lá, né, Napoleão, todas as guerras que estão tendo na Europa. E Portugal, como está muito fraco, não tem condição de lutar, Dom João resolve transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil, ok? Quando chega aqui, o Rio de Janeiro, que era, né, a capital na época, a sede, não tinha condição nenhuma de atender essa corte, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão tirar as pessoas da casa deles e falar, olha, você tem que sair porque você vai servir ao rei. Então, eles batiam na porta e falavam, ó, tira suas coisas que aqui vai ser... Porque o rei não veio sozinho, ele veio com muitas pessoas, tá? Então, assistam o vídeo, gente, vale muito a pena. Ele é longo, mas vale a pena. Assiste cada dia um pouquinho, é muito legal. Vai falar do trabalho dos escravos, né, que também vão fazer trabalhos domésticos. Depois, as mudanças no Rio de Janeiro. Então, claro, né, se a corte portuguesa está no Brasil, vai precisar de suprir as necessidades dessa corte. Então, vão começar mudanças. Então, ele vai estimular a economia, né? Então, antes o Brasil só podia comercializar com com a colônia e com o seu governo, né? Que no caso era Portugal. Então, o Brasil só podia vender as coisas para Portugal. E depois, não. Ele vai mudar essa lei. O Brasil passa a poder comercializar com todos que forem amigos, né? Da colônia, do rei. E aí ele vai colocar, né? Desenvolver a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, tá? A imprensa, né? Que também é importante. E o Real Horto, né? Que é o Jardim Botânico, onde vão surgir pesquisas, e aí várias coisas que eles colocam ali. Depois ele vai falar dos franceses no Brasil, que vão vir também, né, para poder trazer um pouco de conhecimento, um pouco de arte. Depois ele traz a independência do Brasil, né, que então Dom João ele vai retornar para Portugal e vai deixar o seu filho Dom Pedro para administrar o Brasil, só que obedecendo às ordens de Portugal, ok? Então tem algumas pessoas influentes na sociedade brasileira que não vão gostar, tá, dessas atitudes do Dom Pedro, e eles vão apoiá-lo na independência. Então, 7 de setembro, Dom Pedro vai proclamar a independência do Brasil. E ele vai assumir o Império do Brasil. Então, aí ele assume como Dom Pedro I. Só que acontece, pessoal, que o fato do Brasil ter, né, Dom Pedro ter declarado a independência, né, de Portugal, não quer dizer que o Brasil agora vai ter as suas próprias leis e vai poder fazer o que quer. Não, porque ele continua na mão de um monarca, né, de um rei, certo? Um rei que não é brasileiro, que é português.
e que com certeza ainda vai ter muita influência, vai sofrer muita influência. Então, o que vai continuar aqui? A escravidão vai continuar, a desigualdade social vai continuar. Então, muitas coisas vão continuar como estavam. E aí ele vai falar do primeiro reinado, que é quando Dom Pedro começa, né, a governar. Então, primeiro ele tenta fazer uma constituição, né, ele convoca uma assembleia constituinte com alguns senadores e deputados, só que aí vão ter conflitos entre os membros, ou seja, as ideias não vão bater muito bem. Então, o que, que ele faz? Ele vai impor uma constituição autoritária, tá? Que vai favorecer o quê? Os seus próprios interesses. Então, além do poder executivo, legislativo e judiciário, ele vai colocar o poder moderador, que é o quê? Que o imperador ele vai poder interferir em qualquer um dos âmbitos, tá? Ou judiciário, ou executivo, ou legislativo. Ou seja, o poder na mão do imperador. Então, quer dizer que, né, não vai modificar muito. E aí nós vamos ter o período regencial, porque Dom Pedro vai sofrer uma oposição da sociedade brasileira, porque ele é autoritário, então ele manda. E os brasileiros não estão gostando disso. Então, o que, que acontece? Dom João acaba morrendo lá em Portugal e o trono fica vago. Então, Dom Pedro I pega, ele deixa aqui o filho dele, que é o Pedro de Alcântara, e ele vai para Portugal para assumir o trono em Portugal. Só que o filho dele tem 5 anos, então o filho dele não vai poder governar. Então, o que vão acontecer? Vão ter um grupo de regentes, tá? Que são os ministros, os pensadores lá, né? Que auxiliavam o governo do Dom Pedro I. Então, eles que vão governar o Brasil. E aí, isso fica conhecido como período regencial, tá? Esse período, ele vai ser marcado por muita instabilidade política, por muitas revoltas. Muitos setores da população vão se mobilizar para lutar por melhores condições de vida, tá? Contra as injustiças e as desigualdades. Então, é um período bem turbulento, vamos dizer. E aí, diante disso, o que, que eles resolvem fazer? Eles resolvem antecipar a maioridade do Pedro de Alcântara para que ele possa governar. Então, com 14 anos de idade, ele vai ser coroado como imperador do Brasil, né, com o título de Dom Pedro II. Ok? Então, eles falam que é o golpe da maioridade. Então, aí vai começar o segundo reinado, certo? Então, esse governo, ele vai ser marcado pela calmaria, ou seja, vai ter uma estabilidade, tá? Política no país. As revoltas vão começar a diminuir, né? E ele vai governar o Brasil por 49 anos. E é a época em que ocorrem muitas transformações no Brasil. Ok? E aí depois ele vai falar da ascensão do café, né? Que é um produto que passa a crescer muito. O crescimento da urbanização das cidades, né? A modernização dos trabalhos nas fazendas, né? Os trabalhadores escravizados. Então, com essa mudança, né? Com esse governo do Dom Pedro II, vão ter aprovado a lei de Eusébio Queiroz, que vai proibir a escravização das pessoas no Brasil. Então, não pode mais trazer africanos para cá. Então, é proibido o tráfico, tá? Depois, em 1871, e olha lá, hein? Em 1850, é a lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico. Depois, em 1871, ou seja, 21 anos depois, que vem a lei do ventre livre, que é o quê? Os filhos das escravas que nasciam na senzala já nasciam livres, tá? Eles não podiam ser escravizados. E aí, depois, só em 1888, é que vai ter realmente a assinatura da Lei Áurea. Então, olha lá, de 1871 para 1888, tem aí um bom tempinho ainda de escravidão, tá? Com o fim da escravidão no Brasil, o que, que vai acontecer? Vai precisar de pessoas para trabalhar nas fazendas de café. E quem vão ser essas pessoas? Então, eles vão começar a motivar as pessoas, tá? Que vivem na Europa para vir trabalhar no Brasil.
E como que eles vão fazer isso? Fazendo propagandas, né? De que o Brasil tem terras muito férteis, que o café é um produto que tá muito em alta, né? Então é um dinheiro fácil de se ganhar. E aí eles vão trazendo pessoas da Europa, né? Então vem muitos navios com muitos imigrantes, principalmente, né, da Europa. E aí quando eles chegam aqui, eles vão perceber que não é tão simples assim, né? Que esse sonho não é tão bonito assim, porque o trabalho nas fazendas era um trabalho bem difícil, bem árduo. E os fazendeiros, eles não vão deixar que esses imigrantes cheguem aqui e já consigam comprar as suas terras, não é mesmo? Então, a não ser que ele tivesse muito dinheiro, aí ele chegasse aqui e comprasse as terras. Mas se ele não tinha dinheiro, ele ia ter que trabalhar nessas fazendas. E geralmente ele sempre ficava devendo para o dono da fazenda, né? Porque aí ele tinha que comprar as coisas no armazém que era do próprio fazendeiro. E aí começa aquela vida de colono, né? Bem difícil no Brasil. E aí a gente termina, né? Falando também das ferrovias que vão ser instaladas, que é para poder facilitar o transporte do café, que as cidades vão começar a se expandir e a se modernizar, ok? E aí, pessoal, eu trouxe 4 questões para a gente responder a respeito desse exercício, desse conteúdo, tá? Então, nós vamos fazer, são 4 questões. 2 nós vamos fazer agora, tá? E vamos responder agora. E 2 eu vou deixar para vocês fazerem, vai como se fosse lição de casa, né? E aí na sexta-feira a gente corrige. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. São 2 questões. O primeiro exercício, ele pede assim para completar as frases com o período de governo correspondente. Então tem a frase e vocês vão colocar na frente qual é o período de governo que eles estão falando. Então vamos lá. Primeiro reinado, período regencial ou segundo reinado. E aí ele coloca, Dom Pedro I governou de forma autoritária, né? E é quando ele institui o poder moderador. Depois, período marcado pela estabilidade política e Dom Pedro II governa por 49 anos. E depois a terceira frase, período marcado por muitas disputas e instabilidade política. Então, Dom Pedro de Alcântara era uma criança e não podia governar. Então, essas são a respeito do governo. E depois tem uma questão aqui. Quem realizava o trabalho nas minas com jornadas de trabalho longas? Fácil demais, não, pessoal? Então, vamos pensar um pouquinho. Dom Pedro I governa de forma autoritária. Lembra que o pai dele foi embora para Portugal? E quem fica aqui? Dom Pedro I, ele que declara, tá, a independência do Brasil. Então, é o primeiro reinado. Aí ele tenta fazer, né, reinado, uma assembleia constituinte, só que as ideias começam não dar certo com os outros ministros, senadores, enfim. Então ele acaba colocando o poder moderador, ou seja, ele tem que olhar, supervisionar tudo. Ele pode mandar tanto no poder executivo quanto legislativo ou no judiciário. Depois, período marcado pela estabilidade política. Dom Pedro II governa por 49 anos. É o segundo reinado, pessoal. É onde vão acontecer, tá? Muitas transformações. É onde nós vamos ter a abolição dos escravos, algumas leis proibindo o tráfico de escravos. E aqui, período marcado por muitas disputas e instabilidade política. Dom Pedro de Alcântara era criança e não podia governar. Era governado por quem? Pelos regentes. Então é o período regencial. Tá? E depois aqui, quem realizava o trabalho nas minas com jornadas de trabalhos longas eram os africanos escravizados. Ok? Então fácil, né, pessoal? E agora eu vou deixar uma foto das outras questões para vocês colocarem no caderno e sexta-feira a gente corrige, ok? Então até a próxima semana. Tchau, tchau.